Estamos de volta, agora é hora do consultório Superpoderosas. Dr. Marcelo Perocco já está aqui com a gente, neurocirurgião, está sempre ajudando a gente aqui, respondendo as suas perguntas ao vivo. Olha, por ano, 17 milhões de pessoas sofrem de AVCs no mundo inteiro. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, AVCs são a causa de morte para muita gente. É a segunda maior causa de morte no Brasil e no mundo. Dá uma olhada nessa reportagem. Aos 52 anos, Solange Couto sofreu um acidente vascular cerebral que paralisou seu lado direito do corpo. A fala também foi afetada nas primeiras horas. Hoje, ela está bem, mas na época, o susto foi grande. Os dados da Organização Mundial de Saúde chamam a atenção para a gravidade da doença. Os números são alarmantes. O acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de morte no mundo e também a segunda no Brasil. Aqui são cerca de 100 mil óbitos por ano relacionados ao problema. Eu tenho já uns dois amigos, um com 56 anos e outra com 60, que tiveram esse acidente vascular cerebral. Meu pai morreu disso. Minha mãe, infelizmente, faleceu desse acidente vascular cerebral, que é o AVC. Eu mesma controlo minha pressão diariamente, porque eu sei que é hereditário e esses números realmente assustam. Você conhece alguém que já foi vítima de AVC? Sim, a minha mãe. O que aconteceu com ela? Ela teve um AVC, ficou com uma sequela, ficou 5 anos entrevada na cama até que ela faleceu. O ataque causa lesão no cérebro, responsável por comandar atividades importantes, como, por exemplo, a fala, compreensão, movimentação, visão, audição e também funções vitais, como respiração e batimentos cardíacos. O AVC pode ser de dois tipos. O mais comum é o isquêmico, quando uma ou mais artérias são obstruídas. O fluxo sanguíneo do cérebro é interrompido, impedindo o transporte de nutrientes e a morte de neurônios. No hemorrágico, uma veia se rompe, causando sangramento cerebral. Mas o que pode provocar um AVC? As causas são variadas. Uma delas pode ser o colesterol alto. Foi o que aconteceu com a Cíntia, que sofreu um infarto e logo depois um AVC há 4 anos. Ela disse que sabia do problema, mas não se preocupava. É um tipo de um colesterol que pega a família toda e ele só vai aumentando. E nessa de aumentar, que pode te dar um infarto ou um AVC. No meu caso, eu tive os dois. Os óculos escuros escondem uma das sequelas do AVC. Ela está sem os movimentos nas pálpebras e também tem dificuldades para falar. A doença trouxe outras consequências, a vergonha. Eu trabalhava, não trabalho mais, né? Cíntia faz um alerta. Toma o remédio certinho, quem não tem alguns sintomas, vai atrás, procura um médico, é de graça. Porque isso é cego. Segundo os médicos, a receita é simples, mas nem sempre é fácil. A melhor dica é a prevenção. É preciso estar atento ao controle da pressão alta, do diabetes e manter um estilo de vida saudável. Os sinais são importantes. Então, qualquer fraqueza, alteração de sensibilidade, alteração de fala que ocorra agudamente é sinal que alguma coisa não está andando bem. O acidente pode deixar sequelas, mas em muitos casos, os pacientes conseguem recuperar todos os movimentos. Hoje, a Margarete, de 63 anos, leva uma vida normal. Trabalha fora como auxiliar contábil e também é dona de casa. Mas ela já passou por momentos muito difíceis. No intervalo de 1 ano e 3 meses, sofreu 2 AVCs. Ela conta que tinha 12 quilos a mais, fumava e tinha uma vida estressante, além da pressão alta. De repente, veio o sinal do ataque. Eu estava conversando e começou a enrolar minha boca. Não conseguia falar. Eu estava pensando que estava falando direito, mas as pessoas que estavam ao meu redor estavam vendo eu enrolar a boca. Margarete procurou atendimento rápido e 72 horas depois, voltou para casa. Mas as preocupações familiares continuaram. Ela teve um novo AVC, desta vez mais grave, e ficou no CTI. Perdeu parte dos movimentos, mas se recuperou. Eu gosto muito de mim. Eu não quero mais ficar nervosa e nem estressada. Eu quero viver a vida, só isso. Maravilhosa, é isso. Gostar de se viver a vida. Doutor Marcelo, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigado. Vendo a reportagem, chama muito a atenção pra gente a importância de um diagnóstico claro, né? Às vezes a pessoa pode estar sentindo sinais de problema e não buscar ajuda. Microfone, por favor. Não, tá ligado, é só falar perto da boca. O paciente às vezes começa a sentir
formigamentos, a fala fica um pouco empastada, um pouco pesada a fala, os movimentos às vezes mais debilitados. Isso é um sinal de que está tendo, às vezes, o início de um AVC, o começo de um AVC. Esses sinais sempre antecedem, né, o acidente? Sim, esses sinais sempre antecedem. A pessoa sempre tem alguma dificuldade, ou uma fala enrolada, ou o braço um pouquinho pesado, a perna um pouquinho pesada e acaba tendo uma mas lesão no mais caso ali grave. dela, por exemplo, ela nem estava se dando conta de que estava falando enrolado e ali já estava acontecendo o problema, né? Sim, às vezes a pessoa tem uma afasia de expressão, que a gente chama. A pessoa acha que está falando direito e está falando tudo enrolado. E aí as outras pessoas percebem. E aí é um sinal de alerta que deve ser conduzido para o hospital. Nesse caso fica mais fácil, digamos assim, de perceber, nesse caso né? fica mais fácil, porque tem outros AVCs que às vezes pega determinadas áreas que às vezes a pálpebra igual daquele paciente começa a ficar um pouquinho pesada, né? Às vezes tem uma dificuldade de sensibilidade. Então, dependendo da área que o AVC pega, você tem uma alteração sensitiva ou motora que às vezes passa despercebido tanto para o paciente quanto para outras pessoas. Em relação aos sintomas, é o mesmo para homens e mulheres? Sim, homens e mulheres são o mesmo sintoma, porque você acomete alguma região do cérebro que vai dar aquele sintoma, né? Então, assim, normalmente o que acontece é isso. O paciente tem uma área do cérebro acometida que vai gerar determinado sintoma. Ou fala, ou motricidade, ou sensibilidade, visão. Mas então tem tipos diferentes de AVC, não tem? Tem tipos diferentes porque você tem o AVC hemorrágico, que é o acidente vascular hemorrágico, e o acidente vascular isquêmico, né? Normalmente o hemorrágico acontece por um pico de pressão que rompe uma malformação vascular, um aneurisma, uma malformação arteriovenosa. Isso vai ter um sangramento cerebral. Esse é o popular derrame, que é o acidente vascular hemorrágico. Quando você tem uma placa de colesterol que se solta e entope um vasinho na cabeça, aí você tem um acidente vascular isquêmico, porque falta sangue naquela região. Então, assim, são dois tipos diferentes e a localização desses tipos que vão fazer com que dê o sintoma no paciente, que dê o sinal de alerta. Doutor, vem pra cá, vamos responder as perguntas que estão chegando em band.com.br/superpoderosas. Se você tem uma pergunta sobre esse assunto, se tem caso na família, se tem qualquer dúvida, já manda pra gente, manda pela plataforma, manda pelo nosso WhatsApp. A Isabel quer saber, é possível prevenir o AVC com alimentação ou atividade física? Sim, prevenir, né? Prevenir sim, porque a pessoa às vezes já tem um fator hereditário, já tem um fator predisponente, e ele fazendo atividade física, fazendo exercícios físicos, tendo uma alimentação saudável, ele vai reduzir os riscos que ele já tem. Colesterol, pressão alta, isso tudo é por conta da alimentação. É aquela orientação que vale para quase tudo, né? Alimentação balanceada. Sim, uma alimentação balanceada, dormir bem, 8 horas de sono, uma atividade física regular, não se estressar, deixar as preocupações um pouco de lado. Talvez esse seja o grande desafio, né? Exato. E aí a gente estava comentando no outro bloco, né, que as pessoas têm, doutor, muita impressão de que só pessoas gordas que sofrem essas, né, pode sofrer essas coisas, porque são as pessoas gordas que estão... Na verdade, a gente vê muito magrinho que tem problemas mais graves, porque às vezes acha, sou magro, não tem problema e não tem uma alimentação saudável, vive estressado, às vezes acaba tendo abuso de álcool, abuso de outras drogas que também levam ao AVC. E o fator emocional aí, quando a gente fala de estresse, a gente está falando de saber lidar com as próprias emoções e que não tem nada a ver com peso, né? A pessoa tem que ter um trabalho, um trabalho emocional para poder saber lidar com as próprias emoções e não ter problema de ter aí um estresse. Isso vai aumentar a pressão e acaba tendo esses problemas de saúde. Falando em aumentar a pressão, a Francisca de Timon Maranhão fez uma pergunta. Diz que tem um tio que acabou tendo AVC, acabou falecendo 2 meses depois, e que lá é muito quente. E ela pergunta se as temperaturas muito altas podem aí, por fim, interferir na pressão e aí ocasionar o AVC. Você tem na relação verdade, direta? as mudanças ambientais podem, né? A gente vê mais AVCs por problemas de sangramento, por exemplo, no inverno. Então não tem nada a ver com calor. No caso dos isquêmicos, a gente vê às vezes mais na época do calor. Então, assim, é uma coisa que muda um pouquinho. Tem todo ano, tem que se prevenir, senão dá ruim. No frio, no calor. Com certeza. Senão dá ruim. Vamos ver o que mais aqui tá chegando. A Daniela Rosa, que é aqui de São Paulo. Bom dia, Daniela. Um beijo pra você. Tá dizendo, bom dia, meu esposo com 38 anos sofreu um AVC isquêmico há 60 dias. Nossa, muito jovem. A sequela foi afasia, é isso, doutor? Isso, afasia. Ele ficou sem falar, né?
Afasia, então, quer dizer ficar sem falar. Isso, afásico, né? O paciente fica sem falar, ele fica com afasia. Mas possui uma dor de cabeça diariamente. Gostaria de saber se é normal, se existe tratamento ou se ele vai ter que conviver com essa dor de cabeça por tempo indeterminado. Na verdade, a dor de cabeça acaba sendo um sinal ou às vezes até uma sequela. Dependendo da lesão cerebral que ele teve, ele vai ter dores de cabeça por lesão do tecido cerebral. Né? Por lesão do tecido do sistema nervoso, pode ter uma dor de cabeça crônica, que aí ele tem que passar com um especialista em dor, né? Um neurologista, um neurocirurgião para fazer um tratamento para essa dor de cabeça, para essa cefaleia. Então, não tem uma resposta assim simples do sim ou não. Essa na verdade, tem que ser avaliada, porque pode ser uma enxaqueca, uma cefaleia crônica decorrente de alguma lesão cerebral, né? Mas pode ser também uma coisa passageira. Pode ser uma coisa transitória após a isquemia, após o evento. E ela falou da afasia, né? Eu nem conhecia essa expressão. Também não. A afasia é uma expressão que é um termo médico que determina assim que o paciente está disfásico, afásico, né? Tem afasia de expressão. Que é a dificuldade para falar. E aí, nesse caso, é fono? Isso costuma voltar? Então, depende da lesão. Se é uma lesão muito extensa na área da fala, né, que a gente tem na região temporal, uma área que é responsável pela fala. Se você tem uma lesão muito extensa e a pessoa tem uma afasia muito importante, isso é mais difícil de voltar. Mas o tratamento é fono, bastante exercício para isso poder o cérebro se readaptar e voltar a falar. O senhor, inclusive, trouxe um cérebro, né? Pra gente, a gente trouxe entender exatamente. Vamos lá entender no cérebro o que acontece quando é esse AVC e quais são as diferentes... Vou segurar seu microfone para facilitar aqui para o senhor, doutor. Quais são as regiões que podem ser acometidas, podem ser afetadas e as sequelas mais comuns? Na verdade, eu vou deixar desmontamos um pedaço do cérebro aqui. Para mostrar. Isso é um tamanho mais ou menos proporcional? Isso é mais ou menos um tamanho proporcional e a gente tem um hemisfério aqui com aqui uma parte, né? Esse aqui seria um lado do cérebro, né? Perfeito. Então assim, a gente teria uma parte do cérebro aqui, seria o hemisfério cerebral, o tronco cerebral e o cerebelo. Hoje em dia, o AVC já é denominado AVE, que seria acidente vascular encefálico e não só acidente vascular cerebral. Porque pode acontecer... O cérebro, aí tem o tronco cerebral e o cerebelo. Então, o acidente vascular encefálico é porque ele pode acometer qualquer região.